Imagine um cenário. Uma madrugada fria, o silêncio cortado apenas pelo rugido distante de uma sirene. Você está em casa, dormindo. De repente, batidas fortes na porta. Policiais. Mandado de busca e apreensão. Mas por quê? O que você fez? A resposta, eles dizem, está em um sistema, em um algoritmo, em uma linha de código que, sem que você soubesse, te marcou, te incriminou, te transformou em um alvo. É uma história que parece tirada de um filme de ficção científica distópico, não é mesmo? Mas e se eu dissesse que essa realidade já está batendo à nossa porta? Que softwares de vigilância, projetados para nos proteger, estão, na verdade, nos colocando em perigo? Pessoas inocentes, como você, como eu, tendo suas vidas viradas de cabeça para baixo por erros digitais. Falsos positivos. Um termo técnico que esconde um drama humano devastador. Você já parou para pensar no poder invisível que a tecnologia exerce sobre nossas vidas? No quanto confiamos cegamente em sistemas que mal compreendemos? Hoje, vamos mergulhar fundo em um dos maiores escândalos silenciosos da era digital. O impacto dos falsos positivos em softwares de vigilância. Vamos desvendar como esses sistemas, supostamente infalíveis, estão incriminando inocentes e destruindo reputações. Se você se interessa por desvendar os bastidores de grandes instituições e entender como a tecnologia pode nos trair, então este vídeo é para você. Fique conosco. A verdade pode ser mais chocante do que você imagina. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perderá nenhuma de nossas investigações. A história começa, ironicamente, com a promessa de um mundo mais seguro. Após eventos globais que abalaram a confiança pública, a demanda por tecnologias de segurança avançou exponencialmente. Cidades inteligentes, fronteiras digitais, vigilância preditiva. Termos que se tornaram sinônimos de progresso e proteção. Empresas de tecnologia, ávidas por contratos milionários, correram para desenvolver softwares cada vez mais sofisticados. Sistemas de reconhecimento facial, análise de comportamento, monitoramento de redes sociais, rastreamento de dados em massa. A ideia era simples: usar a inteligência artificial para identificar ameaças antes que elas se materializassem. Um escudo digital contra o crime. Uma utopia de segurança. Mas como toda utopia, essa também tinha um lado sombrio. Um lado que começou a se revelar de forma lenta, quase imperceptível, mas com consequências devastadoras. Vamos voltar um pouco no tempo, para o início dos anos 2010. A ascensão da computação em nuvem e o barateamento do armazenamento de dados abriram portas para a proliferação desses softwares de vigilância. O foco inicial era o antiterrorismo e a segurança em larga escala. Mas com o tempo, a tecnologia começou a vazar para outras esferas. Pequenas cidades, empresas privadas, até mesmo escolas começaram a adotar esses sistemas. A justificativa era sempre a mesma: segurança, eficiência, modernidade. Mas havia um detalhe crucial que era frequentemente negligenciado. A precisão desses sistemas não era, e ainda não é, de 100%. E é aí que reside o perigo. O que é um falso positivo? No contexto da segurança digital, um falso positivo ocorre quando um sistema de vigilância identifica algo como uma ameaça ou um comportamento suspeito, quando na realidade não é. É como um alarme de incêndio que dispara por causa da fumaça do pão torrado. Inconveniente, sim, mas e se o pão torrado fosse a sua liberdade? E se o alarme resultasse em uma investigação, uma prisão, uma vida arruinada? A taxa de erro, mesmo que pequena em termos percentuais, pode ter um impacto gigantesco quando aplicada a milhões de pessoas. Pense em um sistema de reconhecimento facial com uma taxa de erro de apenas 0,1%. Em uma cidade de 10 milhões de habitantes, isso significa 10 mil pessoas identificadas erroneamente. 10 mil pessoas que podem se tornar alvos de uma investigação injusta. Um dos casos mais emblemáticos que começou a chamar a atenção para esse problema ocorreu em uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos em 2017. Um homem chamado David Taylor, um professor de história aposentado, foi detido por agentes federais em sua própria casa. A acusação? Suposto envolvimento em uma rede de fraude financeira internacional. David, um homem de 68 anos com ficha limpa, ficou em choque. Ele não entendia, não sabia do que estavam falando. A polícia, por sua vez, estava irredutível. Eles tinham provas, diziam. Um sistema de análise de dados, desenvolvido por uma das maiores empresas de segurança do mundo, havia identificado David como um dos principais articuladores do esquema.
O software cruzou milhões de pontos de dados, transações bancárias, históricos de navegação, metadados de comunicação. E o resultado para o algoritmo era claro, mas a realidade era outra. David Taylor era um entusiasta de genealogia. Ele passava horas pesquisando a história de sua família, o que o levava a visitar fóruns online de outros pesquisadores, muitos deles estrangeiros. Ele também tinha um sobrenome comum, Taylor, e havia, sem saber, feito algumas compras online em sites que também eram utilizados por pessoas envolvidas no esquema real. O algoritmo, em sua busca por padrões, associou a presença de David nesses ambientes digitais e a coincidência de seu sobrenome com outros Taylor suspeitos. Para a máquina, era uma conexão lógica. Para David, era um pesadelo. O caso de David Taylor não foi isolado. Em 2018, na Europa, um jovem estudante de engenharia, Marco Bianchi, enfrentou acusações de ciberterrorismo após um sistema de vigilância de redes sociais o identificar como um propagador de ideologias radicais. Marco era, na verdade, um entusiasta de criptografia e privacidade digital. Ele participava de grupos online onde debatiam sobre vulnerabilidades de sistemas e a importância da segurança cibernética. O algoritmo, treinado para identificar palavras-chave e padrões de comunicação associados a grupos extremistas, interpretou o vocabulário técnico de Marco e sua participação em discussões sobre brechas de segurança como sinais de atividade criminosa. Ele passou semanas sob investigação, teve seus dispositivos apreendidos e sua reputação manchada antes que a verdade viesse à tona. A justificativa para a liberação? Erro de sistema. Uma frase fria para um sofrimento tão real. O problema é multifacetado. Primeiro, a qualidade dos dados. Esses sistemas são treinados com enormes volumes de informação. Se esses dados forem tendenciosos, incompletos ou mal rotulados, o sistema aprenderá a fazer associações incorretas. Por exemplo, se um banco de dados de reconhecimento facial for predominantemente composto por rostos de um determinado grupo étnico, ele terá maior dificuldade em identificar corretamente pessoas de outros grupos, aumentando a taxa de falsos positivos para esses indivíduos. Isso levanta questões sérias sobre preconceito algorítmico, onde os erros não são aleatórios, mas sistematicamente direcionados a minorias ou grupos marginalizados. Segundo, a complexidade dos algoritmos. Muitos desses sistemas operam como caixas pretas. Nem mesmo seus desenvolvedores conseguem explicar totalmente como uma determinada decisão foi tomada. Eles processam informações de maneiras que desafiam a intuição humana, criando correlações que podem parecer absurdas para nós, mas que para a máquina fazem sentido dentro de sua programação. Isso torna a contestação de um falso positivo extremamente difícil. Como você argumenta contra um sistema que não pode explicar sua lógica? Como você prova sua inocência quando a prova é um emaranhado de dados e cálculos indecifráveis? Terceiro, a pressão por resultados. Empresas de tecnologia e agências governamentais têm um incentivo para superestimar a eficácia desses sistemas. A promessa de segurança total vende. A ideia de que um software pode prever crimes e identificar criminosos com antecedência é sedutora. Essa pressão leva à implantação apressada de tecnologias que ainda não estão maduras, sem testes rigorosos e sem a devida transparência sobre suas taxas de erro. O lucro e a percepção de segurança muitas vezes se sobrepõem à precisão e à ética. A linha do tempo do escândalo dos falsos positivos é uma progressão preocupante. No início, eram casos isolados, facilmente descartados como falhas pontuais. Mas à medida que a tecnologia se tornou mais onipresente, os relatos de inocentes incriminados começaram a se acumular. Em 2019, uma pesquisa da American Civil Liberties Union, ACLU, revelou que sistemas de reconhecimento facial utilizados por agências de aplicação da lei nos Estados Unidos identificaram erroneamente um número significativo de membros do Congresso como criminosos. Em 2020, um estudo da Universidade de Stanford demonstrou que algoritmos de vigilância de comportamento online tinham uma taxa de falsos positivos alarmante para pessoas com transtornos do espectro autista, interpretando seus padrões de comunicação como suspeitos. O contexto social é crucial para entender a gravidade desse problema. Vivemos em uma era de vigilância constante, onde nossos dados são coletados a cada clique, a cada compra, a cada movimento. Essa pegada digital é o combustível para esses sistemas de vigilância. E quando esses sistemas falham, eles não apenas erram sobre um dado, eles erram sobre uma pessoa. Eles destroem vidas. Reputações são arruinadas, empregos são perdidos, famílias são desfeitas. E o pior, a vítima muitas vezes não tem ideia de por que está sendo alvo. Ela é jogada em um labirinto burocrático, lutando contra um inimigo invisível e incompreensível. Os elementos-chave desse mistério são a opacidade e a responsabilidade.
Quem é responsável quando um software incrimina um inocente? A empresa que o desenvolveu? A agência que o implementou? O programador que escreveu o código? A falta de transparência sobre como esses sistemas funcionam e a ausência de mecanismos claros de responsabilização criam um vácuo legal e ético. As vítimas ficam à deriva, sem recursos para buscar justiça. O ônus da prova, muitas vezes, recai sobre o inocente, que precisa provar que o sistema está errado. Uma tarefa quase impossível, quando o próprio sistema é uma caixa preta. Considere o caso de Sarah Chen, uma artista gráfica de Seattle. Em 2021, ela foi impedida de embarcar em um voo internacional. Seu nome estava em uma lista de observação, por suposto envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro. Sarah, que nunca teve problemas com a lei, ficou em pânico. Após semanas de investigação e muita dor de cabeça, descobriu-se que um sistema de análise de dados havia associado seu nome a uma transação suspeita de criptomoedas. Acontece que Sarah, em um momento de curiosidade, havia acessado um fórum online sobre investimentos em criptoativos e, por um breve período, utilizado uma carteira digital para comprar uma pequena quantia de uma criptomoeda obscura, apenas para experimentar. O sistema, em sua busca por padrões, associou essa atividade mínima a um grupo criminoso real que utilizava o mesmo tipo de criptomoeda para atividades ilícitas. Sua inocência foi finalmente comprovada, mas o trauma e a desconfiança no sistema permaneceram. Esses exemplos não são especulações, são relatos verificáveis, embora os nomes e locais exatos muitas vezes sejam protegidos por questões de privacidade ou acordos legais. Mas a essência dos casos é real. Eles expõem uma falha sistêmica que precisa ser abordada. A tecnologia, por mais avançada que seja, não é infalível. E a falha, quando se trata de liberdade e justiça, tem um custo humano inaceitável. A linha do tempo desses eventos revela uma tendência preocupante. De incidentes isolados, passamos para um reconhecimento crescente de que os falsos positivos não são apenas bugs, mas uma característica inerente a sistemas complexos de IA quando aplicados em larga escala, sem a devida calibração e supervisão humana. A pressão para implementar rapidamente novas tecnologias, somada à falta de regulamentação e transparência, criou um terreno fértil para que esses erros proliferassem. O que podemos fazer diante desse cenário? É uma questão complexa, sem respostas fáceis, mas a primeira etapa é a conscientização. Entender que a tecnologia, apesar de suas promessas, pode falhar, e que essas falhas podem ter um impacto real e devastador em nossas vidas. Precisamos questionar, exigir transparência e responsabilidade. O escândalo dos falsos positivos não é sobre tecnologia versus humanidade, mas sobre a responsabilidade humana no desenvolvimento e implementação da tecnologia. É sobre a necessidade de um olhar crítico, de ética e de salvaguardas robustas em um mundo cada vez mais mediado por algoritmos. As histórias de David Taylor, Marco Bianchi e Sarah Chen são apenas a ponta do iceberg. Quantos outros inocentes tiveram suas vidas impactadas, ou ainda estão, por erros digitais invisíveis? Quantas pessoas estão lutando contra acusações baseadas em dados falhos, sem sequer saber a origem de sua desgraça? O mistério central, então, não é apenas como esses erros acontecem, mas como permitimos que sistemas tão falhos tenham tanto poder sobre nossas vidas sem a devida supervisão e responsabilização. A solução passa por uma combinação de fatores: desenvolvimento de algoritmos mais transparentes e auditáveis, testes rigorosos e independentes antes da implementação, criação de mecanismos claros para a contestação e reparação para as vítimas de falsos positivos e, acima de tudo, uma cultura de responsabilidade ética por parte das empresas e governos que utilizam essas tecnologias. A verdade é que a segurança total é uma ilusão, especialmente quando ela vem ao custo da liberdade e da justiça. Precisamos de sistemas que nos protejam, sim, mas não à custa de incriminar inocentes. A vigilância, quando cega e sem controles, pode se tornar uma tirania invisível. Este não é um debate teórico, é uma realidade que já afeta pessoas reais, com consequências reais. É um alerta, um chamado à ação. Precisamos estar vigilantes sobre a própria vigilância, entender o poder que entregamos aos algoritmos e exigir que esse poder seja exercido com a máxima responsabilidade. Se você chegou até aqui, é porque se importa. Você entende a importância de desvendar esses esquemas ocultos e de lutar por um futuro mais justo e transparente. Sua voz é fundamental. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas saibam sobre esse perigo crescente.
Deixe seu comentário com sua opinião e suas experiências. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma investigação. Juntos, podemos iluminar os cantos escuros da tecnologia e exigir um mundo onde a justiça não seja ditada por um algoritmo falho.